Convidar vocês todos para a gente orar, buscar a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, para que esta programação cumpra o objetivo dela, que é engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, que é exaltar e glorificar a Deus, que é pregar o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro. Vamos orar então. Deus querido, Pai eterno, santo e todo-poderoso, nós te engrandecemos, nós bendizemos o Senhor na beleza, na majestade, na maravilha da sua santidade. Te louvamos, te glorificamos, suplicamos aos teus pés que o Senhor conduza estes trabalhos, conduza, Senhor, tudo aquilo que é voltado exclusivamente para o Senhor e para te engrandecer e para te adorar. Senhor, eu suplico que o Senhor não permita nenhum tipo de interferência, Senhor. Nada que venha atrapalhar, incomodar, perturbar. Senhor, que possamos, eu e os meus irmãos e irmãs, crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Que neste culto que estamos realizando agora, o Senhor seja o centro, que neste trabalho o Senhor seja o motivo de nós estarmos aqui. Estamos aqui para engrandecer, estamos aqui para adorar, para glorificar, para cultuar e exaltar o Senhor. Pedimos, ó Pai querido, a tua misericórdia, a tua graça, a tua compaixão, e que o Senhor fale conosco. Fala, Paizinho querido, aos nossos corações, ao nosso entendimento, e que possamos, ó Deus Todo-Poderoso, juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deixa eu tomar aqui esse golinho de café que ficou aqui, né? Senão vai esfriar, tá? Obrigado pela sua paciência e permissão. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã, irmão e irmã em Cristo, aqui no Evangelho de João, que alguns chamam Evangelho segundo João, Evangelho conforme João, tá certo também? Capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 25 até o 30. Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 25 ao 30. Se você está com a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Está escrito assim aqui em João, capítulo 6, versículos do 25 ao 30. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos
pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirijam-se, pois, ou melhor, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Só até aqui nós vamos ler. Na verdade, até o 29, então. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos ouvintes, né? Jesus havia realizado curas, Jesus havia alimentado o povo, Jesus, enfim, havia falado das boas novas. E o povo, uma grande parte, movido pela curiosidade, que é o que acontece ainda, olha, 2000 anos depois, a gente vê que o homem evoluiu tanto, né? Tecnologicamente. Enfim, houve uma tomada de conhecimento muito grande por parte do homem. Mas, em determinadas esferas da nossa humanidade, nós não mudamos. Do mesmo jeito que aquelas pessoas seguiam Jesus movidas por curiosidade, hoje existem pessoas, infelizmente, a maioria delas, que vão para as igrejas, que ouvem as programações de rádio, claro que não todas, mas uma grande parte destas pessoas são movidas pela curiosidade. E esta curiosidade vem pela necessidade. Poucas pessoas ouvem uma programação de rádio por amor ao Evangelho. Até porque pouquíssimas programações de rádio pregam o Evangelho, né? Mas quando pregam, poucas pessoas ouvem por amor ao Evangelho, por aprender o Evangelho. As pessoas são movidas a irem nas igrejas, a ouvirem o Evangelho, a seguirem Jesus, a seguirem uma denominação, a seguirem até um homem, por necessidade, por curiosidade, porque elas precisam de alguma coisa, e aquele homem a quem elas seguem, aquele ser humano igualzinho a elas, com todos os defeitos e com poucas virtudes, como todos nós somos assim, promete para essas pessoas que este Cristo que morreu na cruz vai resolver o problema que elas têm na casa, na família, no trabalho, na loja,
na empresa. A pessoa quer vender uma casa, está difícil de vender, né? Ninguém tem dinheiro para comprar. Aí ela vai numa igreja que o sujeito promete lá que ela vai vender a casa. E a casa dela está lá para vender 2, 3 anos. Aí acontece um dia de vender, né? E a pessoa conhece tão pouco a Cristo que atribui a Cristo coisas que Cristo não fez. Mas isso vem lá da época de quando Jesus andava pela terra como ser humano. Já era assim. As pessoas continuam buscando Jesus porque ouvem de milagres que Jesus faz. E para elas vender uma casa, arrumar um emprego, o marido largar da amante, ou a mulher largar do amante, é milagre. Isso para eles é milagre. Porque, primeiro, eles não sabem nem o que é milagre. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo não faz parte deste rol de pessoas completamente sem entendimento, sem noção das coisas bíblicas. Eu tenho esperança que você que ouve esta programação, ouve pela pregação do Evangelho, não ouve por minha causa, porque seria uma grande perda de tempo. Não ouve porque Jesus é um milagreiro. É claro que ele é. Mas aqui ninguém fica proclamando milagres. Aqui nós proclamamos o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Mas as pessoas aqui, nesta passagem de João, capítulo 6, elas seguiam Jesus, aonde Jesus ia. Por causa dos milagres, elas procuravam Jesus, porque elas ouviam falar que Jesus poderia resolver a vida delas. E Jesus, como os verdadeiros seguidores dele sentem hoje, ele também sentia essa tristeza de ver aquela multidão se apertando, chegando muito cedo para pegar o seu lugar, e a gente ouve isso até hoje. Olha, chegue cedo para pegar o seu lugar, porque hoje vai vir uma grande multidão. Hoje, ônibus e tudo mentira, tudo mentira. Mas é assim que se fala, não é? Daquela época também já era assim. Claro que não ficava anunciando que viriam caravanas, não sei. As caravanas poderiam haver, mas não eram de ônibus, né? Eles vinham a pé ou no lombo de um jumentinho. E Jesus sabia exatamente por que aquela multidão o seguia. Era por desejos superficiais. Exatamente como a multidão hoje das igrejas denominacionais seguem Jesus. Por que as pessoas seguem Jesus hoje? Porque elas precisam de alguma coisa. Elas estão com dor de barriga, precisa que Jesus cure. Elas estão desempregadas porque não se qualificaram e querem que Jesus arrume um emprego. O marido arrumou uma amante porque a mulher se abandonou, esqueceu do casamento e quer que Jesus resolva o problema. A mulher arrumou um outro homem porque o marido não quer mais saber de nada
só de ficar lá no sofá vendo o Jornal Nacional, e quer que Jesus resolva o problema. Aí surgem os espertalhões, é aí que eles aparecem, os oportunistas, cobrando para fazer a obra. E eles, para fazer coisa errada, né? O ser humano tem uma capacidade intelectual fantástica. Eles inventam coisas que... E aí mexe com o emocional das pessoas e tal. E Jesus já reclamava disso na sua época, né? Porque as pessoas procuravam a ele por coisas superficiais, por coisas que o tempo vai corroer, por coisas que daqui 20 anos ninguém se lembra mais. Não procuravam Jesus para ter um entendimento do verdadeiro significado espiritual da pessoa e da missão de Jesus. Do jeito que faziam lá na época dele, continuam fazendo hoje. E a gente só repete aqui todos os dias, e hoje não está sendo diferente, dessa repreensão que Jesus fez às multidões. Né? Jesus falou: olha, vocês me seguem por causa de coisas materiais. Vocês não me seguem por causa do reino messiânico. Mas isso é óbvio. Isso a gente ouve aí o dia inteiro. Você vai numa igreja hoje, é só falando de coisa material. É só falando de bênção. Que eles não chamam de bênção, eles chamam de benção. Não sei de onde tiraram isso, mas é benção. As igrejas denominacionais hoje, estou generalizando, é claro que não todas, mas a grande maioria, né, faz a reunião, porque aquilo não é culto, é reunião, para que pessoas sejam curadas e não são, para que pessoas arrumem emprego e não são, para que filhos larguem da droga e não largam, para que essas coisas. Ninguém assume: olha, eu estou desempregado porque eu fui um mau empregado, porque eu não me preparei, porque eu não estudei. Ninguém assume. O meu filho está nas drogas porque eu não tive pulso, porque eu não fui um bom pai, uma boa mãe, porque eu não fui severo no momento que eu tinha que ser. Ninguém assume. Quer dizer, o homem continua exatamente como Adão fez lá no Éden. Olha, a mulher que o Senhor me deu, quer dizer, Adão não assumiu o seu erro, ele já jogou a culpa para a mulher. E hoje é igualzinho, igualzinho. A culpa é do diabo. Não que o diabo não tenha culpa, né? Mas ninguém diz: olha, eu bebo porque eu gosto de beber. Ninguém diz: não, é o diabo. Eu tenho uma amante. Porque a pessoa nunca é culpada. O marido nunca é culpado, a mulher nunca tem culpa, ninguém tem culpa. Ora, se ninguém tem culpa, então ninguém tem pecado. Se ninguém tem pecado, a vida de Cristo foi à toa, porque Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Se nós não temos pecado, vai perdoar o quê? Ninguém assume. Isso é desde a época de Jesus até agora. As igrejas
continuam abarrotadas de gente querendo comida, arroz, feijão, cesta básica. Ninguém quer comida espiritual, todo mundo quer encher o pandu. É claro que numa determinada época futura, o reino do Messias será um reino literal e físico, mas isso é lá no futuro. Nós não estaremos encarnados nesta época. Cristo, entenda, você que está me ouvindo pelo rádio, Cristo não veio para cuidar da sua família. Quem tem que cuidar da sua família é você. Cristo não veio para pegar a amante do seu marido e fazer ela mudar de país, não. Cristo não veio para pegar o traficante que seu filho vai lá comprar droga e fazer com que a polícia acabe com a vida dele, não. Cristo veio para salvar o pecador, quando o pecador se entende como pecador. Ora, quando o pecador acha que aquilo não é pecado, ou quando ele acha, eu já pequei mesmo, então agora não tem mais jeito. Se o pecador não se reconhece como pecador, continua pecando, como é que Cristo vai salvar? Cristo não salva ninguém à força. Cristo nos trouxe uma comida. Isso aqui, ó, a Bíblia, presta atenção, principalmente você que está me ouvindo pelo rádio. A Bíblia é uma comida que subsiste para a vida eterna. Porque a comida que você come, ó, eu tomei um cafezinho da manhã aqui, né? Um cafezinho com leite e 2 pedacinhos assim de pão integral. Comi. Foi o meu café, é o meu café da manhã. E agora tomei um pouquinho de café. Isso daí vai para o corpo absorve aquilo que o corpo precisa e joga fora aquilo que o corpo não precisa. Agora, a comida que Cristo nos traz através da Bíblia não tem nada para jogar fora. Não tem nada que não se aproveite. Tudo se aproveita na Bíblia. É isso que esta é a comida. E você continua lendo. Leia mais, vai ler o versículo 30, 31. Jesus vai explicar exatamente isso. Quando ele vai falar de Moisés, o povo vai dizer, Moisés nos deu o pão. Jesus vai falar, não foi Moisés que deu o pão para vocês. Quem deu o maná, o pão para vocês, foi o meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Que quem abençoa é Deus, não é o homem. Leia aí o versículo 32, você vai ver Cristo falando exatamente isso. Quem deu o maná não foi Moisés, não, foi o meu Pai, foi o próprio Deus, o grande eu sou. Está cheio de homem aí batendo no peito, dizendo que tem isso, que tem. Você do rádio, você que está me ouvindo aí, presta atenção, você, estão te enganando. A comida que Cristo dá é para a vida eterna. E aqui surge uma pergunta que o povo não sabe até hoje qual a resposta. Não sabe porque não lê a Bíblia, né? Não sabe porque não lê a Bíblia. Porque a Bíblia dá a resposta.
viraram para Jesus e perguntaram para Jesus: Rabi, o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Atenção, mais uma vez, você do rádio. Tem gente aí, e muita gente, uma multidão, dizendo para você: olha, você tem que fazer a obra de Deus. Isso aqui é para a obra de Deus. Não tem? Por exemplo, o pessoal pede dízimo aí, diz que o dízimo é para a obra de Deus. Olha, agora nós vamos fazer aqui uma doação especial para a obra de Deus. Não é assim? E o que é a obra? O que é a obra de Deus? O que a Bíblia fala que é a obra de Deus? O que Jesus diz que é a obra de Deus? A obra de Deus é caridade? Não. A obra de Deus, olha, Deus está me dirigindo para eu abrir uma igreja. Não, mentira! Olha, eu vinha vindo aqui, Deus mandou eu parar, falar com... Mentira! Isso não é obra de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro aqui. Versículo 29 de João capítulo 6. Jesus explicando o que é a obra de Deus. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Você sabe qual que é a obra de Deus? Não é dar dízimo, não é comprar isso, vender aquilo, não é nada disso. A obra de Deus é que você creia em Cristo. Olha como é simples. Está com a Bíblia aí, meu irmão, minha irmã do rádio? Mas por que você fala só com o pessoal do rádio, sendo que tem gente na internet, no Facebook? Ora, porque este pessoal, eu tenho convicção que eles sabem. E o pessoal do rádio, não todos, mas ouvem qualquer coisa. E se estão ouvindo agora, eu quero que eles aprendam pelo menos isso. João 6, 29. Jesus falando qual é a obra de Deus. A obra de Deus não é dízimo, não é oferta, é mentira! A obra de Deus é que você creia em Jesus. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus é esta. Palavras do próprio mestre, João 6, versículo 29. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Que crer em Cristo não é acreditar que Cristo, depois que eu vim aqui, olha, cheguei em casa, tinha lá um recado do meu emprego. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é que você creia que Cristo é o seu Salvador. É isso que é a obra de Deus. Porque Cristo não veio aqui para curar unha encravada, tosse, rouquidão, câncer. Ele cura. Ele cura, porque ele tem poder para isso. Ele cura. Não é a igreja, não é a denominação, não é o pastor, a mulher do pastor, o cunhado do pastor, o filho do pastor, o amigo. Não é ninguém, é Deus. É Deus. Leia aqui, versículo 32 de João 6. É Deus. Não se engane. Não se engane. Não se deixe enganar. Porque a gente é enganado quando a gente deixa a pessoa nos enganar. A pessoa comete um pecado sério enganando os outros, claro. Mas aquele que se deixou enganar também
está pecando, porque ele deixou, ele permitiu. Então a obra de Deus é essa, e quando fala em crer em Cristo, né, fala de tudo que compõe a figura do Deus Jesus Cristo, o Messias. As pregações de Jesus, as boas novas, o ensino das boas novas, o derramar do Espírito Santo sobre todo salvo. É isso que é crer na obra de Jesus, no trabalho de Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e você procurar, você vai encontrar umas 20 e poucas vezes, mais ou menos, 20 e alguma coisa, a expressão eu sou. Literalmente, quem pode usar essa expressão eu sou é só Deus, porque Ele verdadeiramente é. Todas as outras pessoas estão, né? Então você vai encontrar mais ou menos 20 vezes essa expressão eu sou, porque Jesus realmente é, né? E no grego é ego eimi, eu sou. Ego se refere a mim, eimi, eu sou. Você vai encontrar isso aí no texto grego, né? Jesus, ele deixa claro qual que é, no que nós temos que crer, qual é a obra de Cristo, o contexto, o bojo da vinda de Cristo. Cristo veio para ser o pão da vida. É claro que a gente precisa do pãozinho para alimentar. Mas Cristo, ele não é o pãozinho que alimenta, ele é o pãozinho que nos alimenta para a vida eterna. Por causa disso que ele diz, eu sou o pão da vida. Né? Terça-feira eu fiquei sem energia elétrica aqui das 9h30 da manhã até umas 3h30 da tarde. A gente viu como é difícil ficar sem energia. A gente precisa da energia elétrica, da lanterna, do lampião, da vela muitas vezes. Mas Jesus diz, olha, eu sou a luz do mundo. Quem anda com Jesus não anda na escuridão da ignorância. Porque ser ignorante é estar no escuro sobre aquilo que você é ignorante. Por exemplo só. Eu sou ignorante numa porção de coisas, mas, por exemplo, eu sou ignorante em energia solar. Não sei nada disso. O que falarem para mim eu acredito, porque eu sou ignorante no assunto. Mas eu não sou ignorante de Bíblia. Então, eu estou no escuro sobre energia solar, mas sobre Bíblia não. Então, Cristo é esta luz que nos ilumina, e ilumina o mundo. Cristo é a porta das ovelhas, é por onde as ovelhas dele, do seu aprisco, do seu rebanho, precisam passar. Quando ele diz a porta das ovelhas, ele está se referindo a uma das portas da antiga Jerusalém. Porta das ovelhas, porta do lixo, enfim. Ele está falando que por onde as ovelhas entravam e saíam, ele era aquela porta, que as pessoas entram por ele para a vida eterna.
Não é para conseguir emprego. Não é para ser promovido no emprego. Olha, agora eu preciso de uma promoção, eu vou fazer. Faz o que você quiser. Você quer ser bom, seja. Mas não pensa que Cristo está te aplaudindo, não. Cristo é o bom pastor. Há um pastor que não engana, que não mente, que não tripudia. Há um pastor que não rouba. É Cristo, o bom pastor, o pastor que cuida das suas ovelhas, que trata das suas ovelhas. Como é que uma pessoa que vai buscar Cristo por esses motivos pode se julgar uma ovelha que passa pela porta das ovelhas, se nem entendimento de quem é Cristo tem? Porque eles não querem que você entenda mesmo quem é Cristo. Quanto menos você souber, quanto mais ignorante você for, mais eles ganham. Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele não está dizendo eu sou o emprego, eu sou a cura, eu sou a alegria familiar. Não, ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é. Você está vendo que em todos esses eu sou, e ele diz também, que eu levantei aqui, né, deu 22, 23, eu sou a videira verdadeira. Não tem nenhum lugar ele dizendo eu sou a cura para todos os seus males. Só se for para os seus males espirituais. Porque os males físicos, todos nós vamos passar por eles. Todas estas pessoas que se dizem curadas, um dia vão ficar doentes e vão morrer. E não serão curadas. Eu não estou dizendo que você não pode buscar cura, que você não deva esperar cura. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Cristo não veio para que você não fique doente. Cristo veio para que você não seja doente espiritual. E a maioria das pessoas continuam doentes espirituais. Podem não ter problema físico nenhum, mas espiritualmente são pessoas doentes, porque continuam como aquelas pessoas da época de Jesus. Para quem Jesus falou: olha, vocês me procuram porque vocês comeram do pão, porque vocês se fartaram, porque eu fiz aquele milagre da multiplicação. Vocês querem comer, vocês não querem ouvir a verdade. Então surgem os falsos mestres, os mestres para aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir que o meu filho vai parar de fumar maconha. Aí tem um mestre que diz: olha, você vem aqui, você vai fazer isso, aquilo. Quando você vai num centro, numa religião afro-brasileira, né, ou num centro de mesa branca, você sempre tem que fazer alguma coisa para o santo. Quem foi, sabe, né? Você tem que comprar lá vela, não sei de que cor, tem que pagar para a galinha, para matar a galinha. Você sempre tem que pagar algo, comprar algo, para que o trabalho seja feito para o santo. Qual a diferença dessas igrejas que existem hoje aqui? Que você sempre tem que comprar alguma coisa. Você sempre tem que pagar alguma coisa. Você não está vendo isso, meu irmão, minha irmã? Que cegueira é essa? Por causa disso que eu me dirijo ao pessoal do rádio.
Se numa religião afro-brasileira você sempre tem que pagar para que o trabalho aconteça, ou você tem que comprar um monte de apetrecho para que esse trabalho aconteça, nessas falsas igrejas você também tem que pagar, tem que comprar, tem que dar. Você é obrigado a fazer, porque se você não fizer, Deus não faz para você. Segundo o ensinamento desses mestres, segundo os seus ouvidos. Eles falam aquilo que você quer ouvir. Pastor, eu estou aqui com a minha mulher que arrumou outro homem, largou a família com os filhos, tudo aqui, pastor. Olha, fulano, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, porque eu quero ela de volta. Então faz isso, faz aquilo para Deus fazer. Olha a diferença. Se a gente não encontra isso aqui na Bíblia, isso é a comida que perece. Isso é a comida que perece. Este é o pão que farta as pessoas. Se a obra de Deus não é dar alguma coisa para Deus, e esse dar é sempre dinheiro, né? Curiosamente, é sempre dinheiro. O dar para Deus, o dar para a obra sempre envolve dinheiro. Mas a obra de Deus, segundo a Bíblia, segundo a minha Bíblia, de repente a minha Bíblia é diferente, né? Em João capítulo 6, versículo 29, é que a gente creia em Cristo. Se você crê em Cristo, você não dá para que Deus faça. Você não tem que dar para mover as mãos de Deus. As mãos de Deus só são movidas pela vontade dele, não pela nossa necessidade, ou pela nossa vontade, ou pelo nosso desejo, ou pela vontade, desejo e necessidade do homem ungido, capacitado de Deus. Você vê que é um ensinamento contrário à Bíblia, porque estão ensinando que a vontade de Deus não é soberana, ela é manipulada. Você consegue manipular Deus. Quanto mais você dá em dinheiro, mais Deus faz. Se você não der nada, você não pode pedir nada para Deus. Agora, irmã, pensa comigo. Que Deus é esse? Aonde que tem isso aqui na Bíblia? Não, você tem que ver lá porque não sei quem deu o primeiro boi, depois deu o segundo boi. Mas peraí, Jesus já não veio? Não é ele que fala que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado? Ele não é o sacrifício perfeito? O sujeito deu um boi, 2 boi, 15 boi, não sei quanto de madeira, não sei quanto de ouro, porque Jesus ainda não tinha vindo. Acha isso de Mateus para frente. Estão enrolando você. Estão enriquecendo. Já são ricos porque há muito tempo estão enriquecendo com o dinheiro do povo. E estão ficando mais ricos e ensinando incautos, pessoas que também não conhecem a Bíblia e recebe título de pastor, disso, daquilo, a como enganar vocês também, porque um dia eles partem, né? Mas deixa aí a herança dos falsos mestres para quem quiser seguir. Você sabe o que o Senhor Deus pede para você, irmão, irmã? Não é que você dê 100, 500, 1000, um carro, não é nada disso. Vai que você, não quero usar uma palavra dura, mas não faça isso. Leia João capítulo 6, versículo 29. Aqui Cristo fala o que é a obra de Deus.
A obra de Deus é que você creia nele, Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Só isso. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Ele já fez o sacrifício maior e supremo. Não se engane, não deixe se enganar. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Senhor, Senhor, que as pessoas que ouviram a explanação da palavra de Deus hoje e que estão seguindo, Senhor, esses espertalhões, esses mercenários, que elas se libertem dessas algemas, dessas correntes que as prende, Senhor, a esses falsos mestres e se entreguem voluntariamente de entendimento através da luz da glória de Deus ao próprio Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Ajuda os meus irmãos e irmãs a se libertarem, Senhor, das garras dos falsos mestres, Senhor, que a cada dia crescem mais, Senhor. Tem mais falso mestre que formiga saúva, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.